passos para você ter constância no seu processo de emagrecimento. Se você é a pessoa que começa na segunda-feira super focada, e lá por volta de quinta, sexta-feira, desiste, fica comigo aqui nesta live, nesta aula. Para quem está assistindo no gravado, tanto no Insta quanto no YouTube, aconselho a passar esses primeiros minutinhos, tá? Inclusive, para quem está assistindo no gravado no YouTube, tem a opção de acelerar o vídeo, tá certo? Mulherada linda que está entrando na minha live, sejam todas bem-vindas. Vamos falar sobre um tema importantíssimo que é constância, que é uma das coisas que quando chegam mulheres aqui no meu perfil e eu converso no direct, eu pergunto qual a sua dificuldade. E essa palavrinha aparece com muita frequência. Gé, eu não consigo ter constância, eu não consigo permanecer por muito tempo seguindo algo. Eu desisto. Quem aqui se identifica? Coloca para mim nos comentários que eu já quero saber. Então, eu trouxe aqui 3 passos para que você começa aí a trabalhar a sua mente para que você tenha constância no seu processo de emagrecimento, para que você não desista. Porque você já parou para pensar quantas vezes você começou e desistiu, que se você simplesmente não tivesse desistido, você já teria alcançado o resultado que você tanto quer? A Gé colocou aqui a Bru também, eu. E olha, vocês não estão sozinhas, podem ter certeza disso. Trabalhar aqui na nossa mente é muito importante. Tá aqui, ó. Como é que eu faço para ter constância? É isso que vamos falar aqui. Eu vou dar 3 passos, tá? Bom, bora lá então, direto ao assunto. Peguem aí o caderninho de vocês, entendeu? O diário de anotações, diário de vida saudável, para anotar esses 3 passos. O que acontece? Lembrando que, para quem é nova aqui, né, caiu de paraquedas aqui nessa live, nessa aula, tá assistindo no YouTube, eu tenho um método de emagrecimento sem dietas, tá? Então, tudo que nós falamos aqui é focado na parte comportamental, aqui, ó, na raiz do problema que é a nossa mente. É você pensar que, quando você fala que você já tentou de tudo, as suas tentativas foram olhando para o seu corpo. E o seu corpo é a consequência, né? Então, quando você faz uma dieta, por exemplo, você não está tratando a raiz do problema, você está tratando o seu corpo. Ok, o que eu tenho que comer, o que eu não tenho que comer. Só que não é sobre isso. Eu sempre falo, eu tenho, assim, certeza que vocês que estão aqui me assistindo sabem muito mais de alimentação, principalmente de dieta, né? Porque eu nunca fiz dieta na minha vida. E ainda assim, o porquê que se sabe e não faz. Então, o problema em você não ter constância não é sobre você não saber o que você precisa fazer. Pelo contrário, o que te deixa frustrada é justamente você pensar, poxa, eu sei o que eu preciso fazer e por que eu não consigo? Por que eu desisto? Tá fazendo sentido? Lá, maravilhosa, chegou. Olha, coloquem aqui nos comentários, conversem comigo, que eu amo quando vocês conversem comigo, tá? Bom, então vamos lá para o primeiro passo que você precisa fazer para você ter constância no seu processo de emagrecimento. Tem uma colinha aqui comigo, tá? O que vocês precisam fazer? Parar de focar no resultado final e começar a focar no processo. Então, quanto mais você parar de ficar preocupada com o resultado, né? Então, eu quero emagrecer, quero eliminar 5 quilos, 10 quilos, 15, 20, 30, 40. Não importa. Só você sabe qual é a sua melhor versão física, quais são as dores que você está vivendo. Porém, como que funciona a nossa mente? Quando você fica focada só no resultado, o que acontece? Você quer resultado rápido. Porque o teu foco, imagina, o foco seu é só ali no resultado.
Você não tá olhando para o processo, você não tá aprendendo a gostar do que você tá fazendo. E isso te gera ansiedade. E aí você quer resultado da noite pro dia, sendo que você não engordou da noite pro dia. Faz sentido? Então, um dos problemas, né, um dos motivos que fazem com que você não consiga ter constância é o seu foco estar totalmente no seu resultado. E o foco estando totalmente no resultado, você tem pressa, né? Então, quando você tem pressa, é aonde você desiste, porque você não vê esse resultado no tempo que você gostaria, e aí você deixa de ter constância, você desiste. Então, o primeiro passo para você pensar assim, poxa, eu quero ter constância, eu não quero desistir, eu quero começar e eu quero fazer. Você tem que tirar o foco maior do resultado, não é que você não tem que pensar no resultado, você deve pensar no resultado, mas o foco maior, sempre que você vê alguém que você fala assim, nossa, essa pessoa tem constância, pode ter certeza que ela está muito mais preocupada em viver o processo, o dia a dia dela, do processo de emagrecimento, seja criar o hábito de se alimentar melhor, de comer saudável, de priorizar comida de verdade, de beber água, de fazer exercícios, de ter uma boa noite de sono. O que faz ela ter constância é isso, porque ela está muito preocupada em criar os hábitos, em viver o processo. Ela está com pensamento a longo prazo e não a curto. Eu quero resultado para ontem. Porque, como eu sempre falo aqui, o emagrecimento sem dietas, que é o que eu ensino, é uma construção diária de hábitos. E não tem como construir hábitos da noite para o dia. Porque isso envolve um trabalho mental. Então, e tudo que envolve a nossa mente não é da noite para o dia. Me contem aqui se vocês já tinham parado para pensar e analisar dessa forma. Então, o primeiro passo é você começar a prestar atenção no que você está fazendo para emagrecer, o processo que você está trilhando, o caminho, e você tem que gostar. Minimamente, você não pode odiar, porque tem isso também. E aí, eu não vou nem me aprofundar aqui no sentido de que se você faz dieta, é óbvio que você não vai ter constância, porque fazer dieta, seguir cardápio, pesar a comida, contar caloria, meu Deus, eu fico cansada só de falar. Seguir uma dieta faz com que você não tenha constância, porque é chato, porque é sofrido, porque você fica restringindo coisas que você ama comer, e aí é natural que você deixe de ter constância, ou seja, você desiste porque tá difícil fazer aquilo, porque você não se imagina fazendo aquilo o resto da vida. Tá aí um outro segredinho que nem tá aqui nem trouxe para falar sobre isso, já fiz lives aqui, tem aulas para quem tá assistindo no YouTube, tem vídeo meu falando sobre isso, que quando você começa um processo de emagrecimento, se você não se visualiza o que você está fazendo para o resto da sua vida, você está assinando o seu efeito sanfona. E é isso que acontece com quem faz dieta. Porque a dieta, ela emagrece, não tem segredo. É o famoso fechar a boca, restringir caloria. O emagrecimento em si, ele é matemático. Mas a sua relação com a comida não é matemática. E é por isso que a única forma de você ter um emagrecimento definitivo e saudável é tratando a sua mentalidade, a sua relação emocional com a comida, tá? Então, se você não consegue se visualizar, se você começar hoje, vou começar hoje a fazer coisas para emagrecer, se você não consegue se visualizar fazendo isso o resto da sua vida, que não quer dizer que você não vá mudar. Eu já mudei muita coisa, né? Fazem 7 anos... Em outubro vai completar 7 anos que eu emagreci sem fazer dietas. E desde lá até hoje eu já mudei várias coisas da minha rotina. Mas desde o início eu conseguia me visualizar fazendo aquilo o resto da minha vida. Ou seja, eu iria manter os meus resultados, que é o que acontece. Eu mantenho os meus resultados. Eu tenho constância porque eu gosto de ter estilo de vida saudável. Eu gosto de ter hábitos saudáveis. Sempre foi assim? Claro que não é mesmo? Óbvio que não. Eu tive que quebrar muitas
crenças limitantes, né? Muita a relação emocional com a comida, que a boca foi feita para comer, porque meu problema é que eu amo comer, não é mesmo? E a gente morre e não leva nada nessa vida. Enfim, milhares aí de frases que eu tinha na minha cabeça, de pensamentos sabotadores, tive que ressignificar e aprender a gostar de ter vida saudável. Porque a verdade é que o estilo de vida saudável ele só tem benefícios. E quando eu falo de um estilo de vida saudável, eu estou falando de uma relação saudável com a comida. Onde quem me acompanha um tempo aqui sabe que eu nunca deixei de comer nada para emagrecer. Eu nunca restringi, eu nunca me proibi de comer nenhum alimento. Obviamente eu deixei de ser a Gé gulosa que comia uma barra de chocolate no almoço, não é mesmo? Não faço mais isso, me tornei uma mulher consciente com a alimentação e com o meu corpo, mas nunca deixei de comer o meu chocolate, por exemplo, que é algo que eu amo, tá? Então, tá aí um segredinho. Primeiro passo para ter constância é você aprender a gostar do processo de emagrecimento, porque se você gosta do que você faz, por que você vai desistir? Se o seu foco não está totalmente lá no resultado e você gosta do que você está fazendo, dos hábitos que você está criando, por que seria desistir? Não vai desistir, você vai seguir tendo constância, até porque o resultado vai vir no seu corpo, mais cedo ou mais tarde o resultado vai vir, não tem como não vir, tá? Segundo passo então, o segundo passo é você pensar o seguinte: para você ter constância no seu emagrecimento, não é sobre ter um corpo. Então não é sobre eu quero ter um corpo magro. Não, eu quero ser uma mulher magra. E para você ser, você precisa desenvolver habilidades. A constância, a disciplina, o foco, a motivação, tudo isso são habilidades que você pode desenvolver. Muitas vezes a gente é habilidosa, vou dar um exemplo para vocês, tá? Planejamento e organização com as refeições. Eu posso, Gé, exemplo, ser muito planejar, aliás, vou usar o contrário exemplo. Esse exemplo é real. Posso ser completamente desorganizada com o meu guarda-roupa, você abre, as roupas caem na sua cabeça. Porém, eu sou organizada com as minhas refeições. Então, nós temos como desenvolver habilidades. Planejamento, organização, foco, disciplina, constância. É sobre ser, não é sobre ter. Quando você desenvolve habilidades para ser uma mulher magra, lembrando que quando eu falo uma mulher magra, eu tô falando de estilo de vida saudável, né? Não tô falando da mulher magra que faz loucura, que fica doente, que nada disso, né? Então, a partir do momento que você desenvolve habilidades para ser magra, o corpo é uma consequência, né? É diferente de quando você vê uma mulher que ela tem um corpo magro, mas a mentalidade não é de uma mulher magra. Ela tá o tempo inteiro pensando em comida. Ela tá comendo prato saudável dizendo que na verdade ela queria estar comendo um hambúrguer. Ela tá comendo uma fruta dizendo que na verdade ela queria um sorvete. E ela só sabe falar de comida. E ela tá neurótica porque ela tá fazendo dieta, tá fazendo restrição. Tá não sei quantos dias sem comer açúcar, sendo que ela ama comer açúcar. Percebe que essa mulher, ela não vai ter constância. Em algum momento ela vai desistir. Porque a mente não está alinhada com o corpo. Então o corpo pode até estar magro, mas ele volta a engordar porque a mentalidade... Como é que tá a mentalidade? Não gosto muito de falar isso, mas é verdade. É como se você tem uma mente gorda, né? A mente tá gordinha. Então tem que mudar aqui, tá? Então o segundo passo para você ter constância é você pensar assim, eu não quero ter um corpo magro, eu quero ser. Eu quero pensar, eu quero ser habilidosa. Eu quero que quando alguém chegue pra mim e fale assim, nossa, como você é focada, você vai dizer, não é uma questão de foco. Pra mim é uma questão de estilo de vida mesmo, né? No começo era. Como muita gente chega no meu perfil, né? Vai embora e volta, chega pra mim, nossa, Gé, desde o tempo, pra quem não sabe, eu tô em Portugal, moro em Lisboa, mas eu fiz intercâmbio na Irlanda, morei lá durante 3 anos, né? Então comecei aqui no Insta falando sobre intercâmbio, era blogueira de intercâmbio, era famosa lá em Dublin. E aí, muitas pessoas me acompanhavam, vão embora, né? Voltam e chegam pra mim e falam assim, nossa, Gé,
desde aquela época que eu te acompanhava, você continua super focada, super disciplinada. E eu sempre falo, não é sobre foco e disciplina. Isso é no começo. Né? Isso é no começo para você criar hábitos. Mas depois é o teu estilo de vida. E se é o teu estilo de vida, você está sendo. Então é sobre ser, não é sobre ter. Faz sentido, mulherada linda? Conversem comigo. Quem tá aqui? Bru, Lau, coloca pra mim aqui nos comentários se faz sentido. Pensem sempre assim, poxa, se eu quero ter constância, eu tenho que começar a desenvolver habilidades para ser uma mulher magra. Como que uma mulher magra pensa? Como que uma mulher magra se comporta? Lembrando, uma mulher saudável, né? Como que ela se comportaria aqui nesse restaurante? Como que ela faz para planejar as refeições dela? Como que ela se comporta quando ela vai no supermercado? Tá? Então esse é o segundo passo. Terceiro passo é você pensar o seguinte: o desconforto faz parte da evolução. Grava essa frase: o desconforto faz parte da evolução. Se você não tem nenhum desconforto nunca, você está estagnada na sua vida. Isso é pra tudo. Tudo. Se o meu trabalho não tem desconforto, se o meu relacionamento não tem nenhum desconforto, se nada tem desconforto, se o meu emagrecimento não tem desconforto, é porque, daí na verdade é porque eu não tô fazendo nada, né? Ou seja, é no desconforto que você evolui. E tá tudo bem. Então imagina que você vai pensar assim, ó, para eu ter constância, eu sei que vai ser desconfortável muitas vezes, que eu vou ter que de repente dizer alguns nãos para uma amiga que só me chama para comer, ou que de repente eu vou não conseguir fazer exercício muito durante a semana, eu vou ter que, poxa, eu vou no sábado, eu vou no domingo. É desconfortável, só que é no desconforto que nós evoluímos. E quando você entende isso, que tá tudo bem você ter ali um desconforto, não tô dizendo sofrer, é ter algum tipo de desconforto, você aceita, você não fica querendo fugir disso, você aceita, faz parte do processo. Você se mantém com constância, porque você não vai fugir disso, você vai pensar, não, tá tudo bem, faz parte, não é só o gostosinho, né? Lau colocou, faz todo sentido pra mim, eu ainda estou me adaptando ao jejum e muitas vezes eu penso mesmo em ter o corpo magro. Exato, é bem comum. Lau é minha pupila do e-book, inclusive deixo o convite aqui para quem não sabe, eu tenho o e-book do jejum intermitente, né, que é um jejum terapêutico de conexão com o corpo, para que você reconheça, né, sua fome física, você coma quando realmente está com fome física e pare de comer quando está saciada. Eu vou, para quem tá assistindo no gravado, para quem tá ao vivo aqui também, tá no Insta, o link tá na bio, pode dar uma olhadinha depois, e para quem tá no YouTube, vou deixar na descrição do vídeo, tá? Bom, falamos de 3 passos. Para finalizar aqui a nossa live, a nossa aula, vamos resgatar então, fazer um resumão. Sempre gosto de fazer um resumão no final da nossa aula. Para você ter constância no seu processo de emagrecimento, você vai, a partir de hoje, tirar o foco maior do resultado e vai começar a focar no processo, né? E olha como uma coisa está ligada com a outra, que eu falei dos 3 passos. Quando você está focada no processo, a gente já está falando do segundo passo, que é quem eu quero me tornar? Quem eu quero ser? Porque a partir do momento que eu sou, o meu corpo é só consequência, porque se eu sou, eu tenho comportamentos que me levam para o que eu quero, que é ter um corpo magro, né? E o terceiro passo é você entender que o desconforto faz parte e tá tudo bem, você não precisa fugir do desconforto, que é diferente do sofrimento, completamente diferente de você sofrer. Eu vou até inclusive falar para vocês que eu sou uma pessoa que, quando eu entendi isso, para quem não sabe, sou psicanalista, sou coach, né? Eu sou assim uma eterna estudiosa da mente, do comportamento humano. Quando eu entendi que se eu estou tendo desconfortos, eu estou evoluindo, isso para mim foi uma virada de chave para tudo que eu faço na minha vida. Porque se
eu sempre penso, se eu não tô tendo desconforto nenhum, eu tô estagnada. E eu não quero estar estagnada em nenhum pilar da minha vida. Então levem isso para todos os pilares da vida de vocês. O desconforto evolui e tá tudo bem, eu não preciso fugir dele, tá? Então é isso, mulherada linda do meu coração. Espero que tenha feito sentido essa live, essa aula. Comecem a colocar em prática, sempre que vocês pensarem assim, ó, meu Deus, eu não consigo ter constância, vocês vão lembrar de mim, vocês vão falar assim, claro, eu tô focando só no resultado, eu quero resultado pra ontem, né? Pra isso tô fazendo dieta, tô fazendo restrição, tô sofrendo. Óbvio que não vai ter constância. Eu não tô focando em ser, eu só quero saber em ter o corpo a qualquer custo, fazer qualquer loucura. Não vai ter constância. Ai, mas é porque eu não gosto de cozinhar, eu tenho preguiça, é porque eu não gosto, ai, eu odeio fazer exercício. Você não está entendendo que faz parte o desconforto para evoluir. Aceita. Quantas vezes eu falo nos meus stories, eu estou fazendo exercício com preguiça, porque se eu esperar a preguiça ir embora, ferrou, faz com preguiça mesmo, tá tudo bem. Entendeu? É ter a consciência do que eu preciso ser para poder ter aquilo que eu desejo. Entendi direito? Na verdade, Lau, é pensar assim, ó. E tá certo que você falou, tá? Mas é basicamente você pensar o seguinte: você precisa ser para você ter. O ter, quando a gente fala que a gente quer ter um corpo magro, você pode ter um corpo magro hoje, amanhã você pode não ter mais. Sabe um exemplo que eu gosto de dar? O exemplo de dinheiro. Imagina que uma pessoa que é pobre, tá? Ganhou lá um dinheirão, sei lá onde, na Mega Sena, ganhou um dinheiro. E aí você... tem os exemplos, né? Tipo o Big Brother Brasil, que você, depois de um tempo você olha lá nos sites de fofoca e você fala, caraca, essa pessoa ganhou o Big Brother, tá pobre, né? Ou às vezes... Enfim, vamos pegar esse exemplo do Big Brother, da pessoa que ganha o dinheiro. Por que ela ganha esse dinheiro e depois de um tempo ela tá pobre? Por que será? Pensem um pouquinho. É o mesmo exemplo da mulher. Por que a mulher que faz dieta, ela emagrece e depois ela volta a engordar? Por que a pessoa que ganhou lá o dinheiro do Big Brother ficou rica, né? Pronto. Ganhou o dinheiro e depois ela perdeu esse dinheiro. Por quê? Nos dois exemplos, faltou o ser. Então eu posso ter dinheiro, eu posso ter um corpo magro, mas se eu não tenho uma mentalidade de uma pessoa rica, ou se eu não tenho uma mentalidade de uma pessoa magra, eu não consigo manter aquilo não é sustentável. Então, no fim, tudo é sobre mentalidade. Por isso que é tanto comum a gente ouvir essas histórias, né? A pessoa ganhou tanto dinheiro, perdeu tudo. Por quê? Porque não tem mentalidade, não investiu, não adquiriu, gastou tudo. Ela tinha. O ter, ele não é algo definitivo. Eu posso ter hoje, amanhã eu posso não ter. O ser é sobre desenvolver habilidades, é sobre trabalhar a mente. A partir do momento que eu desenvolvo a minha mentalidade para ter hábitos saudáveis, vocês acham mesmo que existe o caminho de volta? Você não vai querer voltar a ser a pessoa que você era. Já o corpo, você pode, emagrecer. Mas dependendo do que você fez para emagrecer, você não vai conseguir levar aquilo pro resto da sua vida, você não vai sustentar aquilo. E aí é onde existe o efeito sanfona, tá? Então o foco é sobre ser e não sobre ter. Não sei se ficou um pouquinho confuso, aí é meio complexo, mas é isso, tá? Bom, falamos bastante. Lembrando, esta live, para quem chegou aqui no final, agora fica salva no meu Insta, então você pode assistir ela, também pode ir pro YouTube assistindo gravado, inclusive quem está, né, nesse exato momento assistindo gravado no YouTube, deixa o convite aqui para deixar um like e para se inscrever aqui no meu canal, que tem vídeo aí, estou numa maratona de vídeos praticamente todos os dias, tá bom? Então é isso, nos vemos amanhã. Beijo, beijo, beijo e até!